Bom, nós temos relativamente pouco tempo para esta sessão, porque há outras atividades a seguir aqui na Unicep. Eu vou imediatamente passar a mensagem da Raquel Varela e depois darei a palavra ao António e ao Mário para as suas intervenções, procurando que possamos ainda ter pelo menos maior 3/4 de hora para perguntas e quem quiser. Põe água no copo. Isso é indiscutível, mas o que se passa em Gaza tem uma gravidade acrescida, se é que alguma coisa pode acrescer a um genocídio em curso. E a mim parece-me que as duas coisas centrais que acrescem a outros genocídios cometidos na história da humanidade, por disputa de territórios, de matérias-primas, de força de trabalho, é que o Estado de Israel não esconde o que está a fazer em Gaza, tem orgulho no que está a fazer em Gaza. A morte de crianças, mulheres, médicos, jornalistas é afirmada pelo Estado de Israel sem esconder. Eu recordo sempre que durante o bombardeamento de Guernica, a primeira vez que houve um bombardeamento, Guernica e Tortosa, também em Espanha, a primeira vez que houve um bombardeamento em massa de civis, os Estados, o Francisco Franco, líder do fascismo espanhol na altura, negava que existiu tal bombardeamento. É, aliás, um jornalista norte-americano muito corajoso que vai expor o bombardeamento de civis como uma forma de assustar os civis, de assustar a resistência. Na verdade, o imperialismo, e o significado do imperialismo é que um capitalismo não pode sobreviver sem destruir o outro, que é a fase que começa depois do capitalismo concorrencial, portanto, a partir do final do século XIX. O que nós assistimos é que a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, guerras imperialistas, na Primeira Guerra há 5% de mortes civis e na Segunda 50%. Eles não são danos colaterais, como vão ser chamados na Guerra do Golfo, eles são danos propositais. O objetivo é destruir, desmoralizar grandes camadas da população, atacando diretamente civis. A segunda questão que eu acho que se passa em Gaza e que não é secundária é a degradação da comunicação, a degradação do jornalismo que foi substituída por comunicação. Há, aliás, um autor que eu gosto muito, Matarlá, que afirma que o que nós estamos a viver, mesmo quando se dá notícias de outros assuntos, é uma comunicação de guerra. Ou seja, o jornalismo abdicou de ser jornalismo, abdicou de esfera pública contra o Estado e contra o mercado, abdicou de investigação contra o poder, e aquilo que faz é, na verdade, comunicação. Essa comunicação de guerra implica a instalação do medo, implica instigar o medo e paralisando as pessoas assim, paralisando a resistência. Ou seja, houve muito mais notícias a mostrar a guerra como se fosse um brinquedo de jogos de vídeo em que um drone, inteligência artificial, faz explodir uma cidade inteira, como é o caso de Gaza, e muito menos a acompanhar, por exemplo, as manifestações de Londres e a entrevistar aquelas pessoas, mais de 1 milhão, quando foi em novembro, e depois, nos fins de semana seguintes, as ocupações nos Estados Unidos pelos estudantes, muitos deles foram expulsos, perderam as suas carreiras na universidade para lutar por Gaza. E muitos deles eram judeus. O efeito da comunicação não é só não ser ampla, não ter contraditório, é também nos paralisar pelo medo. E essas duas questões são questões absolutamente fundamentais. Finalmente, eu creio que a questão de Gaza não é só uma questão de alertar para o que está em causa, porque eu acho que a comunicação, não o jornalismo, tem feito isso. Ou seja, tem-nos paralisado pelo medo, vendo blocos inteiros destruídos, escombros. Gaza são escombros, e ninguém esconde isso. Ninguém esconde o assassinato deliberado pelo Estado de Israel de crianças, de paramédicos. E isso mostra-nos que o grande desafio hoje...
preço que se paga às multinacionais. E isso mostra-nos que o grande desafio hoje à esquerda crítica, revolucionária, radical, é preciso não ter medo das palavras, nós precisamos de construir uma sociedade de bem comum e enfrentamos pela frente os senhores da guerra em vários estados e em vários países. O principal que nos cabe é organizar as pessoas para que elas deixem de sentir medo. Nós precisamos de construir jornais. Os jornais são partidos, como lembrava Gramsci, no melhor sentido da palavra, não no sentido de pensamento único e de refletir uma organização única para a ação, mas no sentido de representam interesses e nós precisamos de jornais, precisamos muito mais do que jornais, de partidos para a ação que representem interesses das classes trabalhadoras, para que elas não se sintam paralisadas pelo medo. Não é só a agitação, a propaganda, o conhecimento teórico que nos vai fazer conseguir parar o genocídio em Gaza, é a organização. O nosso grande desafio hoje é organizar as pessoas. Organizar as pessoas porque as burguesias, os seus Estados-nação, os seus partidos, exército, as suas grandes corporações estão organizados. Estão organizados em jornais, estão organizados em reuniões, em fóruns, em conferências, em partidos e, sobretudo, em Estados-nação. A grande arma da guerra. E talvez faça este meu último apelo a todos aqueles que nos estão a ouvir e que não estão organizados politicamente e que acreditam que a política não é... que a política é só pequena política, que é política suja, que é política autoritária, que é política de espaço onde não se pode pensar livremente. Eu acho que hoje não há outra alternativa a não ser nos organizarmos. Porque a expulsão e a limpeza étnica em Gaza é o outro lado mais bárbaro da mesma expulsão pelos créditos bancários que têm a ver com a especulação imobiliária e de todos aqueles que hoje não conseguem comprar casa e ter uma vida minimamente digna. Estamos a assistir às barracas, estamos a assistir à promiscuidade de 13 gerações a viver juntas, estamos a assistir à cama quente, que as pessoas sequer têm um quarto para si, para a sua intimidade, para o seu espaço. Tudo isto parece muito longínquo de Gaza, mas não é. Tudo isto tem a ver com um sistema predatório chamado capitalismo, em que só as pequenas e médias empresas é que ainda acreditam que existe capitalismo concorrencial, livre escolha. O que nós vivemos são monopólios altamente centrados no sistema financeiro e bancário, que estão dispostos a todo tipo de barbárie para garantir que o seu capitalismo sobrevive ao do vizinho, levando-nos, se necessário, para uma terceira guerra mundial ou um colapso nuclear. E isto não é isto hoje não está longe de se tornar possível, e cabe-nos a nós, como na Primeira Guerra, quando metade dos exércitos italianos e franceses se ergueram, cabe-nos a nós como como a Revolução Russa foi a verdadeira armistícia da guerra, cabe-nos a nós como a oposição de esquerda contra Stalin, cabe-nos a nós como a Revolução Espanhola dos anos 30, cabe-nos a nós como na resistência ao nazismo, cabe-nos a nós como na Revolução dos Escravos, parar esta guerra. 25 de Abril sempre, fascismo nunca mais, Palestina livre.